Grotowski é único. Por quê? Porque, que eu saiba, nenhuma outra pessoa no mundo, depois de Stanislavski, explorou a natureza do jogo do ator, o fenômeno que o constitui, seus sentidos, a ciência de seus processos tanto psíquicos quanto físicos ou emocionais, tão profunda e plenamente quanto Grotowski. Ele chama seu teatro de laboratório e é um centro de pesquisa. É talvez o único teatro de vanguarda em que a pobreza não é um inconveniente. Trecho de Avec Grotowski, de Peter Brook. O Teatro de Grotowski é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Celina Sodré, diretora do Estúdio Stanislavski e do Instituto do Ator. Seja bem-vinda. Celina, já vou começar com um desafio, que é como apresentar Grotowski. No início do programa já falamos um pouco sobre ele. Já vou adiantar que polonês, nasceu em 33, morreu em 99. E aqui no livro o Peter Brook diz que foi um homem profundamente simples, com uma pesquisa profundamente pura. Num outro momento, um homem charmoso, cheio de espírito, transbordante de vida. E para você, como é que a gente pode definir Grotowski? Olha, ele foi uma pessoa muito especial. Não é? Eu tive essa oportunidade, que foi muito bom para mim, na minha vida profissional e pessoal também, de encontrar com ele e de conviver em algumas circunstâncias. E ele era uma pessoa, ontem eu dizia isso para um grupo de alunos, que não era fácil estar com ele no mesmo ambiente, porque a presença dele era muito forte, energeticamente. Então, você estar assim com ele, falar com ele, era muito bom e difícil, muito exigente, porque ele é um homem que dedicou a vida dele toda a pesquisa dele completamente. Quer dizer, um homem que nunca teve posse nenhuma, nunca teve uma casa, um lugar que ele comprasse bens, nada. Ele morava nesses últimos anos da vida dele, últimos 15 anos da vida dele, ele morava nesse lugar que eu conheci, que era do lado dessa sala de trabalho dele, lá na Itália, na Toscana, numa microcasinha que tinha uma mini cozinha, que também era sala, e o mini quarto dele. Pronto, acabou. O essencial, né? Assim, o basic. O básico total. Básico total. Então, ele não tinha... Ele era para a pesquisa. Ele era integralmente doado si mesmo para a pesquisa. E tem, nesse livro, Avec Grotowski, né, a gente percebe o encontro desses dois homens notáveis e que o teatro de hoje deve muito ao que eles abriram para a gente, né, de possibilidades. Né? E a gente vai descobrindo o Grotowski pelo Peter Brook ao longo do livro e vão aparecendo essas questões desse homem. E você falou no início, né? Ele impactou o seu trabalho e a sua vida. E ele vai mostrando isso para a gente, como que isso para ele não está separado. Né? Como nessa pesquisa intensa, profunda e pura, ele estava interessado em descobrir as questões do ator e as questões do humano juntas, né? Porque ele diz que no início ele pensou em 3 possibilidades: em ser psiquiatra, em ser um especialista em yoga, no sentido mais amplo, não yoga ginástico, mas yoga toda como a filosofia, toda né? a filosofia, ou ser diretor de teatro. Ele tinha 3 hipóteses e ele acabou optando, num primeiro momento, por essa hipótese, ser diretor de teatro. Porque ele diz que o que interessava a ele era o ser humano, nele e no outro. Então, ele diz, às vezes as pessoas encontram o sentido da vida no encontro com a natureza, outros no encontro religioso, com Deus, com o ser superior, mas para ele era o outro, o ser humano. Então, ele encontrou nessa via do teatro, né, como diretor de teatro, esse outro que ali estava
materializado pelo ator, esse outro. Então, essa investigação a respeito do ser humano. Com essa profundidade, né? E a gente pode, pergunto eu, dividir em dois momentos, um momento em que esse diretor de teatro elabora espetáculos, mostra para o público, tem esse retorno, e um momento posterior em que ele, no auge do reconhecimento, ele diz, não, agora eu quero fazer esta pesquisa aqui, não me interessa mais necessariamente fazer espetáculos, quero aprofundar nessa pesquisa. A gente pode dividir, a grosso modo, em dois momentos? Pode. Ele tem, na verdade, 4 fases, mas eu acho que pode, sim, assim, para entender a coisa, tem esses 2 momentos, né? Porque ele está primeiro no teatro e ele faz essa coisa que eu acho muito particular de chamar a companhia dele de teatro laboratório. Porque quando ele chama de teatro laboratório, ele pega esse nome, essa palavra, né? Que é uma palavra ligada à ciência, e pega e traz, porque o approach, a abordagem é científica. Essa investigação, ela tem uma característica científica. Já no Stanislavski já tinha, quer dizer, ele pega lá a pesquisa do Stanislavski, lá da Rússia, lá do início do século XX, e vai desenvolvê-la mais. Mas e ele vai e investiga até o máximo possível do que se pode fazer dentro dessa caixinha do teatro espetáculo, por mais que seja revolucionário, mas tem espetáculo, tem espectador, tem essa relação. E aí, como você disse, tem esse momento em que ele é considerado o maior diretor de teatro do mundo, essa coisa, e ele sai. Ele faz o oposto do que a vaidade humana diria para fazer. Né? As pessoas nem acreditavam. Enquanto a gente vai falando, eu vou mostrando esse outro livro aqui, que é justamente o Teatro Laboratório de Grotowski, que traz vários textos que vão mostrando justamente essa pesquisa, esse aprofundamento, né, com escritos tanto do Grotowski quanto do Ludwig Flaschen, né? E também tem um escrito do Barba aqui. Porque para a gente, né, é importante, eu creio que agora, quando eu comecei a estudar teatro, a gente não tinha acesso a essas coisas. Né? A gente ouvia falar, tinha um que outro livro, o Em Busca do Teatro Pobre, que é um livro importante dele, referência fundamental, já existia, mas fora isso a gente tinha que... E agora não, né? A gente tem esses documentos. Eu acho importante a gente falar que a gente pode pesquisar hoje em dia com muito mais consistência. Hoje, né? A gente tem um acesso assim, fabuloso a muita coisa. Né? E a gente vai vendo, né? Você fala que Stanislavski também dá um pontapé que ele pega. Aí o Peter Brook, que está aí ainda fazendo espetáculos pelo mundo todo, né? Que também o Barba também, que vem bastante ao Brasil trocar com a gente aqui. Né? Que são homens que conseguiram fazer do teatro, dar um outro alcance, digamos, ao teatro, né? E que passa muito, você falou a palavra ritual no determinado momento, fala muito de uma recuperação de algo essencial ao teatro. Tem um trecho que diz o seguinte: a nossa atividade pode ser entendida como uma tentativa de redescobrir os valores arcaicos do teatro. Não somos modernos, ao contrário, totalmente tradicionais. Brincando, poderíamos dizer, não somos a vanguarda, mas a retaguarda. Ocorre que as coisas que já aconteceram sejam as mais surpreendentes, atinge-nos com a sua novidade, tanto maior quanto é profundo o poço do tempo que dela nos separa. Que é tão fascinante, né? Ver a importância que é para a gente que estuda teatro, faz teatro hoje, que assiste teatro hoje, entender que essas pesquisas foram muito profundas ao longo desse tempo e que a gente ainda tem que aprender com elas. Com certeza, porque tem um texto dele, do Grotowski, que se chama Performer, em que ele diz, tem um momento que ele diz que o espetáculo é ritual degenerado. Então, aí, se a gente entende isso, né, que, na verdade, a coisa mesmo é o ritual, e tem esse degenerado que resulta no espetáculo. Que resulta no espetáculo, mas que a gente pode voltar lá e beber na fonte, né? E ele era especialista em ritual, enfim, mas muito especificamente em rituais afros. Ele era um grande especialista em rituais da cultura hindu, que ele era, enfim, ele fazia
conferências sobre hinduísmo, ele conhecia muito. Tem aquela célebre passagem quando ele volta de lá, que encontra todo mundo, né? E dá um susto em todo mundo com a sua transformação física. A metanoia. Né? E ele dizia, não, vocês que não me viam, sempre foi assim, né? Eu acho tão interessante isso, né? Ele volta completamente transformado, mais magro, né? E as pessoas se surpreendem, não, eu já era assim. Vocês né? é que não, Vocês é que não conseguiam enxergar. Então ele faz essa ida para a Índia e ele faz uma ida para o Haiti, várias vezes também. Então ele era especialista em voodoo haitiano, que é muito semelhante ao candomblé brasileiro, porque vem da mesma fonte na África. E que também foi fruto de muito preconceito, né? A tentativa de colocar o voodoo apenas como uma coisa e que a gente precisa recuperar essa beleza do ritual voodoo, Nossa, né? Que que ele traz. A gente ainda tem muito em cima dessas palavras uma série de coisas que a gente precisa abandonar para ver a beleza, né? Com certeza. Isso ele faz uma investigação profunda a respeito desses rituais, dos rituais hindus, rituais também orientais do Zen, e, enfim, ele vai pelo mundo inteiro, né? Ele busca muita coisa para depois pesquisar a partir daquilo, né? Exatamente, porque nessa ultimíssima fase dele, que se chama Arte como Veículo, ele então cria uma espécie de ritual laico. Que a gente vai falar mais sobre no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Avec Grotowski, de Peter Brook, é um dos livros que nos ajuda a falar sobre o teatro de Grotowski, tema do Ciência e Letras de hoje. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Celina Sodré, que no finalzinho do bloco anterior falava sobre esse ritual laico, né? Essas coisas que parecem contraditórias. Um paradoxo. Um paradoxo. Mas o Grotowski era o rei dos paradoxos. Ele era amante dos paradoxos. Como o humano é o tempo todo, né? Isso já é uma expressão do humano, né? Então, essa coisa do ritual laico é muito interessante, porque ele criou esse Work Center of Jerzy Grotowski, ali no meados dos anos 80, e foi nessa pesquisa que o Peter Brook nominou, porque ainda não tinha nome essa fase, logo no início. E aí o Peter Brook disse, é a arte como veículo. Que é muito interessante esse nome, porque ele é um nome que dá conta da coisa. É a arte, sim, mas como veículo, não como fim. Então, veículo, aí a gente pensa, veículo para onde? Para o quê? Onde? Então, tem toda essa pesquisa ligada a essa origem ao ritual, porque tem uma busca da transcendência. Então ele vai trabalhar com esses sujeitos que não são mais atores, mas você pode dizer atuantes. É um pouco diferente, o performer, o atuante, é um pouco diferente do ator. E vai tirando desse lugar que a gente está mais acostumado a ver, né? Que a gente fecha, ele vai abrindo para outros lugares, né? E vai para esse campo que não é da representação. E, inclusive, várias palavras aparecem aqui, né? Como o sagrado. E tem nesse livro tem um depoimento seu, quando foi a Paris em 99, se não me engano, já em uma série de comemorações, já sem ele presente fisicamente, mas e você fala de como que ele esteve presente de uma maneira espiritual fortíssima e como aquilo abalou todo mundo. Porque a gente, quando está falando do teatro de Grotowski, da pesquisa de Grotowski, a gente está falando também deste algo que não é concreto, né? Deste algo que não se traduz na corporeidade apenas. Sem isso, é muito difícil entender os rumos desse trabalho, dessa pesquisa, né? Porque tem essa dimensão imaterial que é a característica fundamental. E, claro, toda vez que você vai falar do imaterial é muito difícil, né? Porque meio que as palavras não dão conta, o vocabulário não dá conta, a gente não dá conta. Mas, para sintetizar essa pesquisa dessa fase da arte como veículo, é a criação desse espécie de ritual laico, aonde, através da vibração da voz humana, em cantos antigos da humanidade,
acontece uma transformação da energia pesada em energia fina. Transformação de energia, uma coisa mais da ciência mesmo, da física, né? Porque ele estudou essa coisa, né? Os rituais antigos da humanidade, os rituais, os que ainda sobrevivem, têm sempre muito presentemente corpo, né? Dança, corpo humano se movendo, ação e voz, canto. E quando as pessoas vão a um ritual, que seja um ritual verdadeiro, por exemplo, um ritual de candomblé, que é uma coisa que as pessoas no Brasil podem ir, né? E ainda existem rituais verdadeiros, muitas vezes a pessoa vai, a pessoa nunca foi, não conhece aquilo, mas ela diz que ela sentiu alguma coisa. Essa coisa que a pessoa sente está ligada a essa transformação da energia pesada em energia fina. E ela acontece muito através dessa vibração da voz humana no ar, nesses cantos antigos da humanidade. Então, o estudo, a pesquisa dele nesses últimos anos está ligado a isso. E é interessante porque você falando isso, né? Você está falando de teatro, né? Dessa função que muitas vezes está esquecida no teatro, que é justamente tirar a gente de um cotidiano, onde essa energia nos massacra, e nos colocar num lugar onde a gente tem a possibilidade de entrar em contato conosco mesmo, com o outro, com o entorno, de uma forma muito mais sutil, mais delicada, mais sensível. Né? Sim. E a gente às vezes perde um pouco. Mas ao mesmo tempo que você fala da voz, esse livro belíssimo, o Trabalho de Voz e Corpo de Zygmunt Molik, que é um grande parceiro de Grotowski, é um lançamento também muito bonito da editora Realizações, que também vem com um DVD que faz com que a gente tenha acesso visual, que a gente possa ver como que essas pesquisas se traduziam. E me faz também lembrar que ele tinha grandes parceiros. Sim, né? Além do Molik, que trabalhava como ator e com voz, ele tinha um grande ator, que a gente pode dizer que é um ator síntese dele, que é o Richard Cislak. E que é muito importante nessa história toda, porque em determinado momento ele também trabalha com o Peter Brook. Né? E uma coisa que o livro deixa claro é que o Peter Brook e o Grotowski partem de um mesmo objetivo, mas buscam caminhos diferentes. Né? E que não há nenhum juízo de valor em relação a isso. Mas tem um ator que trafega por esses dois caminhos, né? Isso ajuda a gente a compreender essas trajetórias, né? Com certeza. E o Cislak é o único trabalho que eu saiba, né? Mas eu acho que sim. O único trabalho de teatro que ele fez sem ser os espetáculos do Teatro Laboratório com o Grotowski foi o Mahabharata com Peter Brook. E é muito interessante. O Mahabharata as pessoas podem ter acesso porque tem o filme, do Mahabharata que tem na locadora. Enfim, não é nem um filme assim dificílimo de achar. A pessoa consegue. E é interessante ver, todos os atores são maravilhosos nesse filme, é incrível, porque é um filme feito a partir do Mahabharata, que é esse poema mítico indiano, né, que é, sei lá, do tamanho da Bíblia, é gigantesco. E tem o Cislak fazendo esse personagem incrível, que é o Rei Cego, esqueci como é que é o nome, é um nome difícil de dizer, mas enfim. Ele faz, se as pessoas quiserem identificar ele no filme, ele faz o Rei Cego. É maravilhoso o trabalho dele, é incrível. E ele fez esse espetáculo, que era um espetáculo, tinha 9 horas de duração, que via em 2 dias. E o filme é mais curto, tem esse condensado de 3 horas. Mas dá para a gente ter uma ideia, né? Dá para ter uma ideia. Porque o teatro tem muito isso, né? O teatro a gente fala, lê, vê vídeos, vê filmes, mas estar ali é o grande barato, inclusive quando você fala de ritual, é o grande diferencial. Exatamente, é ao vivo. Né? É ao vivo, está ali, está acontecendo naquele momento e não é a simples repetição de ontem. Né? E também não se compara com o que será amanhã. Não é. Isso é muito fundamental a gente lembrar que o teatro, por mais que em algumas formas isso seja minorado por outros objetivos, tão legítimos quanto, mais comerciais, enfim, e que acabam se afastando disso, a essência do teatro é essa, né? É nos possibilitar esse momento. Não posso deixar de mostrar a Bíblia, que você trouxe para a gente como um dos seus livros de cabeceira, porque você mencionou a Bíblia fazendo uma comparação do tamanho com o Mahabharata. Por que a Bíblia é um dos seus livros de cabeceira? Pois é, né? Eu acho que as pessoas que têm, assim, são mais intelectuais, elas têm um certo preconceito, né? Você fala assim, está lendo a Bíblia. Mas é um livro incrível. E eu, num certo momento, não sei, uns 20 anos atrás, eu resolvi pegar
e ler como um livro, não como consulta, mas como um romance. Estou lendo a Bíblia. E foi uma experiência fantástica, né? Porque eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia. E tem uma coisa que é muito interessante, que o Grotowski fala nesse livro, no Avec Grotowski, no final do livro, tem uma coisa que não é um texto, porque o livro é todo de textos do Peter Brook sobre o Grotowski, mas isso é uma conversa entre eles dois. O diálogo entre Peter Brook e Jerry Grotowski, mediado por Jorge Banu. Então, o Banu está ali mediando essa conversa entre os dois, num festival de Taormina, acho que em 89. E eles vão falando de várias coisas, são os dois ali super amigos e conversando e falando diante de uma plateia imensa. E num certo momento o Grotowski fala essa coisa que eu acho uma maravilha, que ele diz que o que as pessoas não conseguem entender, mas que é muito importante entender, é que tanto a obra do Shakespeare, quanto a obra do Dostoiévski, quanto a Bíblia, foram escritos, na verdade, pelo mesmo autor, que é o Espírito Santo. E parece uma piada, mas não é uma piada. Ele não fala como uma piada, ele fala como uma coisa que ele encontrou. E é genial, muito né? interessante, né? Ele fala, né? Assim mesmo, de qualquer maneira, eu concordo que é melhor olhar a Bíblia como uma criação do Espírito Santo, porque podemos muito bem considerá-la também como uma enorme biblioteca. E ele pergunta, agora, e Shakespeare? E Dostoiévski? Mas é a mesma coisa, é evidente que foi o Espírito Santo que as escreveu, as obras desses autores. Né? É fantástico, né? Porque ele vai mostrando como que ele faz essa relação com o que é visível, com o que não é visível, com a criação, com o sagrado, né? Fazendo com que isso tudo esteja constantemente... E a Bíblia é a fonte do Dostoiévski, a Bíblia é a fonte do Freud, a Bíblia é a fonte de tantos, né? Pensamentos, né? Então é uma beleza, né? E aí eu vou fazer uma pequena subversão aqui, porque Stanislavski, de alguma maneira, também é uma espécie de Bíblia para quem faz teatro, né? E aqui a gente tem Stanislavski em Herschel, que ainda não temos em português, mas é um livro fundamental também? É um livro incrível. Eu tenho ele na cabeceira porque o Grotowski, ele mesmo me deu uma cópia desse livro, porque esse livro estava esgotado, mesmo em inglês. Ele me deu uma cópia e disse, esse livro você tem que ler a vida inteira. Eu falei, gente, vamos lá, né? Vou enfrentar essa coisa. E é um livro maravilhoso porque é um livro do final da vida do Stanislavski, da pesquisa mais avançada dele, em que ele resolve não escrever sobre essa fase mais evoluída da pesquisa dele, dos últimos anos, chama The Final Years, os últimos anos, né? E ele delega ao Toporkov, que era um ator que trabalhava com ele nessa fase final da vida dele, ele delega ao Toporkov a escrita do relato sobre a pesquisa dele nesse final. E é maravilhoso porque é escrito por um ator. Então, para os atores, é um livro magnífico, porque ele vai relatando todo o embate dele, ator, porque quando ele vai trabalhar com o Stanislavski, ele já é um ator famoso na Rússia. Ele já tem 40 anos de idade. E ele resolve rever tudo que ele sabe e ele vai e pede para o Stanislavski, e o Stanislavski aceita ele. Então, aí, o livro é todo o processo de desmontar toda aquela coisa velha, século XIX, e reaprender toda a arte do ator de novo com Stanislavski. É um livro magnífico. E eu acho isso tudo fascinante, porque a gente está num momento, né, em que ser ator, muitas vezes, é confundido com uma série de outras coisas que passam muito longe da pesquisa, do estudo, do trabalho árduo, né? E eu acho que esse nosso bate-papo aqui, esses livros que a gente mostrou, esses homens que a gente aqui está trazendo para esse concreto, falando deles, porque isso também, né, tem esse poder, eu acho que nos alerta para que a gente possa também ter um olhar de que fazer teatro, trabalhar como ator, diretor, dramaturgo, são coisas que são muito sérias, completamente vizinhas do lúdico o tempo inteiro, do sagrado, como a gente viu aqui, mas são frutos de muita pesquisa de muita gente
que veio, está e que virá. Inclusive você. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela presença aqui conosco. Muito grata. O programa Ciência e Letras da Fundação Oswaldo Cruz é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato e mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso telefone é 0800 701 8122. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.